sempre falamos que gestão se faz com números, não é só com feeling, é com número, é embasado em números. Que ninguém é mandado embora por errar, mas por omitir sim. Então a gente sabe que o problema tá ali, não estamos fazendo nada. Traímos a receita de Temos a sucesso. receita de sucesso. É só isso que eu preciso fazer para faturar 4 bilhões? Olá, nosso mentor de hoje é Rafael Tortola, presidente da GT Foods. A GT Foods é uma das maiores empresas no segmento de frango e a sexta maior em volume de abate de frangos do país. Além do frango, é a maior esmagadora de raiz de mandioca do Brasil. Aí não para por aí. Calma aí. Só para você entender. A gente vai fazer um resumo do resumo do resumo do currículo. Vamos lá. A Lorenz, empresa dessa divisão, foi a primeira pecularia da América Latina, premiada recentemente pela Forbes entre as 100 maiores empresas do agro, mais de 10 mil colaboradores diretos, exportação para mais de 100 países, abate mais de 585 mil aves por dia, mais de 15 mil clientes ativos e uma previsão de 4 bilhões em faturamento para 2024. Seja bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje. Vou falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouquinho da forma que a gente faz gestão aí. Maravilha. Cara, já queria trazer o Tortola há um tempinho. Foi difícil? Ah, celebridade, né, meu? Sabe como é que é, né? Corrida, sei que é difícil conciliar a agenda, mas deu certo. Cara, assim, puxa, eu tenho muita coisa para perguntar aqui. Vamos lá. Primeiro, você contasse um pouco da história. Cara, como chegou numa empresa, como construir um negócio com faturamento de 4 bilhões por ano, né? Hoje a gente está vendo, talvez a gente está vendo agora o palco, mas eu sei que tem muito bastidor, né, para construir um negócio desse tamanho, desse porte. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. A empresa foi fundada em 1992, pelo meu pai, pelo meu tio e pelo meu avô, e que eram produtores, né, de frango. E por dificuldade ali de colocar o produto, na época eles compravam a ave viva, a ração, criavam e depois tinham que vender para um frigorífico. E aí, por dificuldade na colocação desse animal no fim, decidiram por vir comprar a antiga Frangos Canção aqui em Maringá. E aí começou, né? O abate era de 800 a 1.000 aves por dia. E aí os anos foram passando, reinvestindo dentro do negócio, diversificando cada dia mais, verticalizando também. E chegou aí em uma das principais empresas do agronegócio brasileiro. Caramba. E você fez esse processo de sucessão agora, você é a segunda geração, né, na parte de sucessão. Sim, em 2018, né, nós estipulamos aí profissionalizamos com uma governança corporativa mais robusta, onde nós criamos diretorias e trouxemos um pouco ainda mais de profissionalismo no processo de gestão. E eu acabei virando presidente do grupo em 2018. Caramba, mas você já tinha uma participação ativa na empresa, em algum setor específico? Eu desde pequeno, né, acompanhava meu pai aí na empresa, mas como executivo mesmo, eu comecei com 16 anos, né? Então, quando eu finalizei o colégio, comecei na faculdade, entrei nas áreas para conhecer um pouquinho, depois fui um pouco mais para a área de logística, depois para a área de suprimentos, PCP, toda essa parte de planejamento e logística também. E aí, em 2018, acho que eu estava com 25 anos, precisava de um presidente, o grupo, né? Os fundadores estavam saindo de funções executivas, indo para o conselho de administração. Nós contratamos uma empresa de headhunter e onde foi avaliado alguns perfis, pessoas que estavam já no grupo, e aí se decidiu por alguns fatores nessa época para eu virar presidente da companhia. Caramba, e como que foi quando você assumiu? Cara, que virada, hein? É grande empresa, grandes Pois é. responsabilidades, E aí, né? deu um friozinho na barriga? Não, tranquilo, já era de casa, como é que é? Eu acho que preparado nunca a gente está 100%, né? Todos os dias são inúmeros desafios. E aí apesar de muito desafiador, eu acho que nós contamos com um time melhor que nós mesmos ali abaixo, né? Então, acho que essas pessoas nos dão ainda mais confiança e condição de assumir, de fazer essa sucessão, que foi feita de uma forma muito natural, né?
nós não tivemos nenhuma consultoria na época, então os fundadores também não saíram completamente do negócio no primeiro momento, até hoje eles acompanham, mas um pouquinho mais distante, aí com profissionais à altura, capacitados, aí eu acho que isso nos trouxe mais respaldo e mais tranquilidade para isso acontecer de uma forma natural. Mas sim, óbvio, acho que foi uma das coisas mais desafiadoras é manter os valores da companhia, né, e continuar crescendo, continuar entregando resultado sobre uma nova gestão, uma nova forma de entender o negócio. Quais são os principais desafios numa empresa desse porte? Eu acho que comunicação, né, quando você tem uma operação densa como a nossa aí, manter as pessoas se comunicando, os departamentos conversando e pensando no todo, não departamentalizado, eu acho que é um dos principais desafios. Pessoas, né? Uma empresa, as empresas são feitas de pessoas, então o ativo humano, sem sombra de dúvida, é o pilar mais importante e o comprometimento, o propósito, todo mundo saber para onde a empresa quer caminhar, quais são os anseios, por que a empresa existe mesmo, né? E tudo isso alinhado quando se tem uma empresa familiar ao pensamento da família, os anseios da família, o que a família pensa como família e o que a família pensa como negócio. Acho que hoje esses são os principais pilares aí. Mas quando você fala de comunicação, eu imagino que deve ter vários empreendedores que estão ouvindo a gente agora que falam, puxa, eu tenho essa dificuldade na minha empresa. Como que você conseguiu resolver isso, Rafael? Falando de pessoas. Estou falando dos departamentos que se conversam e Ah, pensam sim, num todo, claro. não por departamento. Sim, lá, eu não lembro o ano, mas nesse caso, nós tivemos uma consultoria muito legal da Falcone, Uhum. onde nós fizemos uma espinha dorsal de todos os KPIs que precisava se ter na companhia e destrinchamos elas áreas por áreas. E em cima disso, fomos migrando e fazendo uma pirâmide na cadeia para os principais indicadores, onde 20 indicadores ramificavam para 10 indicadores, de 10 para 5, de 5 para 1, com o intuito de cada área entender qual era a participação dela para o resultado do todo. Uhum. Então, acho que esse foi um dos pontos primordiais e eu acho que ter integração entre as áreas todos os dias para todo mundo entender aonde o seu trabalho impacta no trabalho do outro, porque hoje a gente fala tanto em tratar o cliente bem, experiência do cliente, e às vezes a gente esquece que inúmeros departamentos dentro da companhia são clientes internos, Exato. né, nossos. Então acho que um pouquinho dessa cultura de como posso ajudar. O problema da empresa é o problema de todos, o problema de repente de um departamento não é daquele departamento, são de todos, né? Então é um desafio, né? É um desafio que nós não conseguimos resolver, eu acho que todos os dias é árduo suor para tentarmos ser melhor do que éramos ontem e tentar profissionalizar cada dia mais, fazendo as pessoas entenderem, terem engajamento, comprometimento. Acho que é isso, é um caminho que ele é contínuo, né? Ele não se resolve, mas todos os dias, através de algumas ações, a gente tenta melhorar. Legal demais. Aqui, ó, anotei os 3 pontos aqui: comunicação, pessoas e propósito. E esse tema é um tema importante, porque assim, se você perguntar para 100 dono de negócio qual que é a maior dor, vai falar pessoas, né? Tudo está relacionado a pessoas. E hoje você tem 10 mil colaboradores direto. Quais você diriam, Tortola, que são os principais pilares para você recrutar, selecionar, treinar e gerir pessoas? Se fosse colocar isso em pilares, como você definiria? Hoje, hoje nós estamos numa situação de país aí onde a mão de obra se torna cada dia mais escassa, né? E nosso RH tenta todos os dias reter talentos, reter pessoas,
Muitas vezes nós temos uma demanda muito grande de pessoas de chão de fábrica, né? Então é tentar a cada dia pensar mais no bem-estar desse colaborador, na saúde desse colaborador, de uma forma de facilitar o trabalho dessas pessoas. Para recrutar, nós sempre buscamos pessoas que se identifiquem com os valores da companhia, né? No que a companhia acredita, que olhem a companhia como uma continuação ali da sua casa, né, de seus amigos. Acho que com um propósito, com os valores alinhados e cuidando do bem-estar dessas pessoas dentro da companhia, acho que a gente consegue reter bastante, sabendo que o nosso ambiente de trabalho não é um ambiente fácil, né? É um ambiente muitas vezes frio, insalubre dentro de um frigorífico, mas eu acho que valorizando as pessoas, esse é o caminho, né? Valorizar cada dia mais as pessoas para que elas se sintam motivadas, se sintam parte do negócio. Dessa forma, eu acredito que a gente consegue mitigar um pouco essa rotatividade. Caramba, legal demais. Eu gosto muito disso, porque são poucas as empresas que pensam como vocês pensam. Como que vocês criam uma experiência, principalmente para esse pessoal chão de fábrica que está lá junto com vocês? Como que vocês conseguem transmitir que eles estão sendo bem cuidados? Porque isso é o desafio de muitas pessoas, né? É, hoje, para você ter ideia, nós temos vários programas dentro da companhia, né? Uhum. Temos programas, inclusive, nós temos a UniGT, onde nós subsidiamos aí para o pessoal que queira estudar, que queira se desenvolver, né? 90% dos recrutamentos ou de promoções a gente busca fazer com colaboradores de dentro da companhia. Legal. Mas eu acho que isso vai muito além. Eu acho que isso vai desde o transporte que busca esse colaborador na casa dele, né? Como a recepção deles na empresa. Óbvio, temos problemas como todas as empresas, mas a forma com que você encara esses problemas eu acho que é o principal diferencial. Então, é valorizando realmente as pessoas, tratando com respeito, com dignidade, recebendo o salário em dia, dando oportunidade para essas pessoas crescerem dentro do próprio negócio, né? Eu estava falando, nós temos é muito legal quando a gente vê, ainda muito pouco, mas 50 colaboradores conseguindo tão sonhada pós-graduação, né? E aí, assim, surgindo oportunidades, às vezes pessoas que estavam dentro das indústrias vindo para um escritório, podendo colaborar ali, tratar na parte de planejamento, tendo uma oportunidade. Eu acho que paciência também para ir preparando essas pessoas. Muitas Uhum. vezes as empresas no dia a dia querem contratar já pessoas que já venham com a solução e não tem paciência para treinar esse pessoal, para dar oportunidade. Uma coisa muito legal que a gente faz também, nós premiamos com valor mesmo, com dinheiro, pessoas com 5 10 15 20 anos de empresa. Então, eu acho que pequenas ações em conjunto ajudam para que esse resultado seja melhor. Ah, que legal. O que, qual você acha que é a diferença? Como eu consigo vencer essa barreira de um negócio que fatura milhões para um negócio que fatura bilhões? Então, vamos lá, nós temos várias empresas que faturam, sei lá, menos de 1 milhão por ano. Aí tem uma outra camada de empresa que fatura de 1 a 10, outra de 10 a 50 e por aí vai. Mas quando a gente vem para um faturamento aí, a gente fala um faturamento de 4 bilhões, é algo realmente assim, muito grande. E na sua visão, o que diferencia uma empresa que fatura milhões para ela chegar no nível de faturar bilhões? Ah, isso eu acho que depende um pouco também do segmento de cada uma, mas eu acho que maturidade é uma delas. Processos, métodos, tudo bem mapeado. Pessoas, tá? Nós, nós mesmo como uma empresa, eu acho que é um pouco da cultura da empresa. Nós sempre tivemos uma cultura de crescimento, de o que nós sempre pregávamos como dono. Nós gostamos ao invés de trocar muitas vezes o carro, é comprar uma máquina nova. Nossa felicidade não é vender uma empresa, é comprar uma outra de um concorrente ou verticalizar ainda mais. Então,
na nossa história, nós fomos fazendo aquisições, né? Fomos através de oportunidades de mercado. Quando o cavalo passava arriado, realmente a gente pulava em cima, óbvio, com toda a responsabilidade. Erramos em algumas operações, e aí também é ter humildade de falar: erramos, vamos efetuar o prejuízo disso aqui, vamos para o outro passo, né? E vamos potencializar o que nós fazemos bem. Eu acho que principal, respondendo a sua pergunta, é potencializar aquilo que você faz bem com muita maturidade nos processos, com pessoas capacitadas para continuar crescendo. Nós, por exemplo, somos uma empresa que crescemos 16% ao ano. Então, uma empresa que fatura bi. Em 2018, quando nós profissionalizamos essa governança corporativa, nós éramos uma empresa de dois. 5, 6 anos agora depois, vamos ser uma empresa de quatro. Então é trazer continuamente, buscar melhorias nos processos, mas eu acho que o que difere muito é a capacidade, né, de conseguir escalar o negócio, né? Isso varia do segmento que você tá. Às vezes, quando você está num serviço, isso acaba sendo um pouco mais complicado. Quando você tem um produto muito nichado, isso acaba sendo algo mais complicado. Nosso produto é basicamente nosso core business, que é o frango, é a proteína animal mais barata que existe no mundo. Então, o que nós temos que fazer bem, né? É produzir muito bem num custo muito bom, e isso demanda muitas pessoas para que isso aconteça, processos totalmente mapeados, porque nós fazemos conta na terceira casa da vírgula, nós vivemos de centavos, né? O frango, quando você tem volume, mas eu acho que é sim essa maturidade. Se pudesse falar essa maturidade tanto de processos, quanto de pessoas, como de negócio, esse entendimento de saber onde o que não priorizar é tão importante do que se precisa priorizar. Eu acho que muitas empresas, nessa busca incessante por faturar o primeiro bi, acaba abrindo várias frentes, perdendo às vezes até a, a identidade, perdendo um pouco no foco naquilo que fez ela chegar àquele tamanho. Caramba. Diga uma coisa, a gente ainda não puxou muito aqui no tema no podcast, cara, a parte de sucessão familiar, que é muito interessante, né? Muito importante. Você que fez essa transição, né? E é uma transição muito grande, estamos falando de uma empresa muito grande, então responsabilidades também são muito grandes. Se a gente fosse colocar em pilares mesmo, Rafael, quais você acha que seriam os principais pilares para fazer um processo de sucessão bem sucedido, um processo de sucessão familiar, né? Porque é uma empresa familiar, GT Foods, né? Eu acho que tudo começa pelo respeito, né? Em segundo, humildade, né? Respeito por quem está sendo, tanto por quem está sucedendo, como de quem está sendo sucedido. Sempre o nosso intuito, como segunda geração, hoje dentro do negócio, está eu e meu primo. Agora vem outros primos, meu irmão também que está aí fazendo faculdade, mas sempre foi respeitar muito a história de quem começou o negócio e, ao meu ver, fez o mais difícil, que foi sair do zero e chegar onde eles chegaram, né? Eu acho que é muito importante também o entendimento de ambas as partes, que nós não estamos aqui para mostrar que nós somos melhores, né? E sim para dar continuidade ao legado que foi construído por essas pessoas, e humildade para saber ouvir. Meu pai sempre tem uma frase, tem que ter humildade para saber ouvir, mas não pode ser besta também, e Uhum. tem que saber se impor na hora certa, mas eu acho que ter humildade para aprender, né? Aprender com pessoas que às vezes têm a minha idade em anos de empresa, né, ou em experiência no mercado, e reinventar o negócio, adaptar o negócio. É um dos principais, hoje para mim, a principal característica de um gestor é a adaptabilidade. Então é a pessoa poder se reinventar todos os dias. Eu acho que essa geração nova, se tem uma coisa que a gente pode dizer que ela faz bem,
se adaptar cada dia a um aplicativo novo, a um celular novo, a uma ferramenta nova. E aí é trazer e mostrar isso para as pessoas que estão há mais tempo na empresa, pessoas que realmente conhecem do negócio. Então, o nosso processo de sucessão mesclou muito. Meu pai ouviu uma frase esses dias que até de um dos fundadores da Gazin, feliz de um velho que tem um jovem, feliz de um jovem que tem um velho, né? Então, assim, o que a gente sempre tentou foi, com base nas experiências dos fundadores, inovar, trazer ferramentas de gestão melhores, fazer com que a empresa se tornasse mais rápida nas tomadas de decisão. Acho que esse sempre foi um dos principais diferenciais nossos. Então, é entender. Para se ter um sucesso, é óbvio, respeito entre ambas as partes. Depois entender o que essa nova geração pode vir para colaborar para dentro da empresa, sem perder a sua essência, sem perder as suas raízes. Eu acho que esse é o maior segredo. E respeito, muita humildade por quem construiu e por quem ajudou a construir aquele negócio. A maior parte das empresas, então, na sua visão, que não tem sucesso nesse processo de sucessão familiar, é o oposto disso tudo que você acabou de mencionar. A gente vê muito esse problema, né? Principalmente lá no G4, tem muita empresa lá de sucessão familiar, e realmente assim, é um caos nessa transição. E o que você atribui hoje a É, maior dificuldade nesse processo? às vezes a impaciência também, né? Eu acho que o respeito ele é conquistado, né? Então, muitos filhos ou não entendem ou não concordam com muitas coisas impostas ali pelos fundadores. Eu acho que é um trabalho de brainstorm realmente, né? Entender, às vezes não é o que eu quero vai acontecer, mas entender sempre olhar como uma empresa como soberana, né? Mais do que minhas vontades, mais do que o meu ego, mais do que o que eu quero, o que é melhor para ela. Eu acho que é com conversa, chegar num consenso, é ter o respeito, como eu já disse, pela história de quem começou aquele negócio, chegou até ali. Para aí sim, óbvio que também do lado de quem está sendo sucedido, precisa da autonomia, né? Não dá para ser o xerifão ali, não dá para ser aquele negócio autoritário. Eu acho que muitos dos casos, muitas vezes, até isso, graças a Deus, se tem uma coisa que eu não posso falar do meu pai aí, do meu tio, eles sempre deram muita autonomia, óbvio, com responsabilidade, cobravam isso, mas sempre nos deu muito respaldo para poder trabalhar. E às vezes a gente julga muitos filhos, né? Na maioria das vezes é o filho que não quer saber de nada, é o filho que não quer trabalhar, é o filho que não é igual ao pai, e não somos mesmo, né? Então, e eu acho que tá tudo bem. Nós só precisamos entender de que forma melhor colaborar para o crescimento, para a continuidade do negócio da família, né? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? E aí, quando isso não acontece, pode ter certeza que tem algum ruído. E quando você tem um problema, muitas vezes, societário, meu pai sempre fala, e aí, depois da sucessão também, é a relação sua com seus sócios, porque quem tem sócio tem patrão, e precisa ter muito respeito entre ambas as partes, Sim. né? E eu acho que tudo que se tem de ruído entre sócios, entre um processo de sucessão que não acontece de uma maneira respeitosa, com humildade, reflete no time todo. Por isso que eu acredito, eu tinha visto esse número, mas eu acho que menos de 20% das empresas passam vivas pela segunda pela segunda Geração de geração. Sucessão. sucessores, olha só. E depois disso, acho que nem 10 para a terceira. Então, felizmente, eu acho que nós estamos construindo algo diferente aí e saindo e conseguindo sair da Desses números. A estatística ruim, estatística né? ruim. Indo para a estatística boa. Que legal. A gente conversou sobre sucessão com o Dudu Hemer, lembra? Ah, Dudu Hermes, verdade. Conversamos sobre sucessão também com o Tuca, e uma coisa que eu vejo em comum entre eles é que todos começaram passando por todos os setores, Sim. né? Então, entender muito sobre a operação do teu negócio, respeitar todas aquelas pessoas, né, que estão ali, às vezes, né, igual você falou,
Hoje eu tenho 30 anos, mas tem pessoas lá que trabalham lá há 30 anos, e você respeitar e passar por toda a história, eu acho que é um diferencial. Legal, vou puxar um gancho aqui. Quais, Sim. quais departamentos, se fosse, sei lá, vamos escolher aqui três, que você fala assim, cara, o gestor precisa dominar esses três departamentos, pelo menos, para ter um negócio aí. Claro, todos os departamentos são importantes, mas na sua perspectiva, quais são os três mais importantes? Eu acho que os três que englobam tudo, né? Meu pai também sempre fala isso. Eu acho que é compras dentro de uma empresa, departamento de suprimentos. Se você começa comprando mal, você já começou errado. Então, acho que suprimentos, compras, a parte operacional, você fazer uma parte operacional de excelência, desde um custo de excelência, como uma operação com excelência e vendas. Eu acho que esses são os três pilares. E aí, dentro disso, para que isso aconteça, entra todas as áreas de apoio. Um contábil legal, um financeiro que paga certinho, é, bem controlado, toda a parte de RH, né? E aí os outros departamentos, as engenharias para fazer com que a operação rode lisa, sem muita quebra de máquina, sem desperdício. Então, os três pilares que a gente sempre fala, pelo menos no nosso negócio, é começar comprando bem, produzir bem e vender bem. Ótimo. Se algum desses não fizer o trabalho bem feito, nós que vivemos de centavos, como eu disse, joga todo o trabalho fora. Legal demais. Bom, tá gostando aí? Já compartilha esse episódio aí, pelo menos aí com 5 amigos. Segundo uma estatística, quando a gente gosta de algo, a gente recomenda pelo menos para 5 pessoas. Então, todos que você quer que tenham sucesso, indica esse episódio. Aproveita e se inscreve no YouTube. Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo. Siga também Receita de Sucesso Podcast nas redes sociais, no Instagram. Estamos disponíveis no Spotify. Pedir para me seguir também nas redes sociais, oliveira.jussiel. E para você ver as cortadas que o Jussiel me dá aqui no Receita, é só entrar lá no meu Instagram, @Karen Haas. E aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteiro é a maior referência em estratégias através de consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira, lucrar com a venda da cota após a contemplação. Você faz aportes mensais, a Monteiro vai fazer uma gestão. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você faz isso de forma alavancada. Compra um imóvel, aluga, o valor do aluguel paga a parcela. Dessa forma, você vai construir patrimônio utilizando capital de terceiros. Então, fala com o pessoal da Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast. Você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada do seu investimento. Voltando aqui com o Rafa, e o Rafa é investidor no mercado imobiliário também. Sei que ele tem Ok. investimento em consórcio. Ainda não tem com a gente, mas vai ser um grande cliente em breve. Deus quiser. O Vini tá lá junto com a gente já na Monteu. Mas assim, tô chancelando porque, poxa, um empresário do porte do Rafael também diversifica a sua carteira, é importante a gente diversificar, mas diversifica também com estratégia através de consórcio imobiliário. Hoje, cara, eu me perco, eu chamo ele de, lá no grupo a gente chama de Tortola e Rafael, tô tentando ser um pouquinho mais formal aqui, mas, poxa, um grande parceiro. Cara, quais são os padrões que você observa? Você que convive com tantas pessoas de sucesso, né? Com grandes CEOs de várias empresas. Você é um cara muito ativo também em mastermind, que reúne grandes empresários. O que você percebe em questão de padrões? Quais são os padrões dessas pessoas, principalmente padrões técnicos ou comportamentais que você observa nas pessoas de sucesso? Acho que a rotina, né? Rotina. Rotina, tentar estipular alguns padrões, e priorizações de atividades, né? Para isso, outro ponto que eu acho muito importante é o relacionamento. Então, todas essas pessoas se cercam de pessoas que de alguma forma podem contribuir, né, para o seu crescimento, para entender de um segmento muitas vezes que tem dúvida e que gostaria de investir, gostaria de entrar. Todas essas pessoas, falando de relacionamento também, são pessoas que gostam de lidar com pessoas. Eu vejo que todo mundo que tem sucesso tem um tino de liderança, né? De liderar pessoas, de conseguir motivar, de conseguir tirar o melhor daquele time. Comercial, eu acho que todos sabem se vender muito bem,
e, consequentemente, vender seus negócios. Para mim, o coração de uma companhia é o comercial, porque ele pode tanto fazer a empresa crescer, pode fazer a empresa fomentar cada dia mais, como também pode demitir muitas pessoas caso isso não ocorra, né? Caso não consiga ter sucesso aí nas vendas, não consiga prospectar novos clientes, atender bem, ter recompra. Eu acho que a maioria das pessoas qual a gente convive aí são pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Pessoas que realmente não trabalham só por dinheiro. Óbvio que todo mundo visa isso, mas tem um propósito muito traçado ali do que eles querem. E se morressem amanhã, tenho certeza que se tivesse a oportunidade de fazer, fariam tudo de novo, porque gostam realmente do que fazem. Caraca, é isso. Hoje você Extraímos a receita de Extraímos a sucesso. receita de sucesso. É só isso que eu preciso fazer para faturar 4 bilhões? Só, Não, só tem os... muita coisa. Mas é uma delas, né? Acho que a gente está no caminho. Estamos no caminho. Eu acho. Pelo menos é já um começo para o sucesso. E, cara, você que é um cara que tem, poxa, tantas pessoas aí, que você lidera tantas pessoas, né? Tem uma empresa fantástica com mais de 10 mil colaboradores. Você deve ser inspiração para muitas pessoas. Mas a minha pergunta é, quem inspira o Rafael? Quantas pessoas te inspiram, seus heróis? Acho que meu pai sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. E vou usar uma frase que ele sempre diz, as pessoas só fazem por você se elas te admirarem, né? Então, se seus colaboradores não te admirarem, não entenderem que você é uma pessoa justa, é uma pessoa que eles podem contar, né? E que os respeita, eles vão fazer por determinado momento, a hora que você virar as costas, eles não vão fazer mais. Então, a admiração realmente que você falou. Então, para mim, as pessoas que eu mais admiro, a pessoa que eu mais admiro foi meu pai, né? Que foi a pessoa sempre que foi o meu mentor aí, como meu tio, que hoje não tá mais na companhia por um problema de saúde, mas foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de aprender muito também no dia a dia. Legal. E suas fontes de estudo? Geralmente, de onde você bebe? Informação, conhecimento que você tem? Hoje alguns livros, né? Uhum. Hoje com podcasts como o de vocês aqui, dentre outros, eu acho que ficou muito mais fácil o acesso, né? O acesso principalmente à conversa de pessoas que de alguma forma fazem algo legal, né? Ou conseguiram alguns resultados diferentes. Eu acho que hoje eu escuto muito podcast, muito mesmo. E tenho a rotina de tentar ler ali pelo menos um livro por mês, pouco ainda, mas pego ali 5 paginazinhas por dia aí para não perder o costume. Mas basicamente hoje internet, né? E, e livros. Ele fala que um livro por mês é pouco, né? Não sei se você tem acesso a esse dado. O maior, pessoa que mais lê no mundo, em média, é o francês. Ele lê uma média de 12 livros por ano. Um livro por mês. Nós estamos falando da média mundial, a maior média mundial é a do francês. Então, quando a gente fala em ler um livro por mês, já estamos na média das Estamos no pessoas que mais topo, né? leem, já estamos no topo. E aí tem outra pesquisa que diz que os grandes CEOs, né, leem uma média de 4 por mês. Acho que ele fez essa relação, porque, de fato, acaba lendo muito. Isso mostra que a importância do conhecimento, né, para quem está à frente de um negócio, na gestão. E eu também tenho. É que assim, eu diminuí também a minha média de leitura justamente por causa dos podcasts. Sim. Né? Então, como eu ouço muito podcast, acho que se a gente fosse contabilizar isso em livros, daria 4 tranquilamente por mês. Se a gente fosse, né, transcrever o que a gente ouve em áudio para texto, tranquilamente, eu fiz o cálculo, daria 4 a 6 livros por mês. Que é a informação que você está absorvendo da mesma forma, né? Hoje que a gente sempre fala que está atrasado a educação, que ainda são aqueles livros de história antiga, etc. Eu acho que hoje tem muitas ferramentas, eu acho que o conteúdo, tanto do livro, como de um podcast, como de um site, como de um TikTok,
conteúdo é o mais importante, né? E o conteúdo ele vem de inúmeras formas, né? Então, eu acho que hoje se tornou muito mais fácil ter acesso e conseguir prender as pessoas para assuntos realmente legais, né? Hoje, praticamente todas as cidades, nós moramos aqui em Maringá, 400 mil habitantes, o trânsito já tá cada dia pior, cada dia se perde mais tempo no trânsito. Então, eu acho que hoje isso aqui, o celular virou uma parte do corpo nossa, né? Então, eu acho que fica mais fácil cada dia mais se consumir esses conteúdos. Ótimo. Tortola, alguma dica de algum aplicativo não óbvio que você utiliza para gestão? Para a gestão, nós ainda somos muito tradicionalistas em termos de gestão. Então, uma coisa que a gente gosta muito ainda é o gestão à vista, é o BI. Uma coisa que foi o principal diferencial nosso, eu acho que da, da, da primeira para a segunda geração, ou nem de primeira para a segunda geração, mas na época que nós profissionalizamos a nossa governança corporativa, foi pegar as pessoas, os gestores e as pessoas que faziam um puta trabalho, um trabalho muito bom, conheciam do negócio e trazer os números mais rápido para isso. E nós lá dentro da GT Foods sempre falamos que gestão se faz com números, não é só com feeling, é com número, é embasado em números. Então, o que nós fizemos foi trazer online. Então, todas as informações da empresa hoje, a maioria delas, e mais relevantes, nós temos atualizadas de 15 em 15 minutos. Né? Um exemplo, DRE do mês do fechamento. Hoje eu olho DRE semanal. Então, toda quarta eu olho o resultado líquido da companhia da última semana. Isso é poder de tomada de decisão mais rápido. Isso é olhar os números, ver o que não está legal e poder agir, não ter que esperar. Antigamente, quando eu assumi lá com o pessoal a presidência do grupo, isso demorava quase 45 dias. Caramba. E aí, muito trabalho dos diretores, em especial um deles que está conosco lá, o nosso diretor financeiro, trabalhou muito para conseguir fazer uma gestão melhor disso, das informações e conseguir trazer tudo mais rápido. Isso tem muito mérito dele nesse tema. E aí, sem nós não temos muitas aplicativos de gestão aí diferentes. Nós usamos um pouco dos tradicionais, né? Temos um ERP muito bom dentro do grupo e aí nós temos para cada operação específica o que melhor atende e conversa com aquele aplicativo raiz, com aquele ERP raiz. Uma das grandes viradas de chave, então, para sair de 2 e para 4 bi, eu poderia colocar como sendo gestão à vista. Gestão à vista, gestão dos números online, né? Saber o que está acontecendo em real time. É isso aí. Algo mais? Eu Uma acho outra que isso. grande virada de chave, essa foi a grande, talvez o grande impulsionador. Eu acho que também o principal diferencial nosso foi, apesar de ser uma empresa de um tamanho já legal, é a tomada de decisão rápida, agilidade, né? Então nós nunca fomos engessados como os nossos concorrentes ou empresas maiores. Então, apesar de ser uma empresa de um tamanho já legal, sempre ser rápido na tomada de decisão. Acho que esse é um outro Como ponto. vocês certificavam que a decisão que estava sendo tomada era a melhor decisão? Acertar mais do que errar, por exemplo. Eu acho que colocando as pessoas na mesa e ouvindo todo mundo, Ótimo. né? Para tentar errar menos. E não tem problema, nós sempre encaramos o erro como errou, vamos arrumar o mais rápido possível, mas errou tentando acertar. Nós dentro da empresa temos um lema que ninguém é mandado embora por errar, mas por omitir, sim. Então a Perfeito. gente sabe que o problema está ali, não estamos fazendo nada. Pô, agora sabe que o problema está ali, tentei uma, tentei duas, tentei três, aí é o PDCA, né, de Falcone aí, que é entender o problema, planejar, achar a causa raiz para fazer o plano de ação, né? Em cima disso, tentei uma, tentei duas, tentei três, não estou conseguindo. Aí nós precisamos olhar um pouquinho, mas estou vendo o problema e não estou fazendo nada
errado ou certo para corrigir. Então, nós sempre encaramos o erro como algo natural e óbvio, né? Nós temos que errar menos, acertar mais e errar menos, né? Mas o erro é comum e geralmente as empresas que querem fazer algo diferente sempre erram, né? Quem não erra também não inova em nada, não faz nada diferente, não busca melhorar em nada, não se desafia em nada. É, Então, todos os dias nós estamos desafiando nossos gestores a fazer melhor, a trabalhar com estoque menor, a fazer uma operação com custo mais baixo. Ah, vai ser mais arriscado? Vai. Você pode andar num muro largo, com bastante concreto, e não cair, e andar num muro mais baratinho um pouquinho, que vai também conseguir ficar em pé, porém que tudo tem que estar bem controladinho. Eu tirei a receita aqui. Vamos lá, vou me aventurar aqui a montar aqui um vai, resumo. vamos ver se você passou Primeiro de ano. propósito, tá? Vamos pensar em empresas que são pequenas e que querem ser muito grandes. Então, a gente vai ver que há um padrão estabelecido. Então, tem que fazer o dever de casa. Primeiro propósito, as pessoas precisam entender que é o básico ali, missão, visão e valores. As pessoas vão comprar a sua visão, né? Vai comprar o seu propósito. Segundo ponto, processos. Dentro desse processo, a gente estabelecer KPI, gestão à vista, para acelerar a tomada de decisão. Terceiro, pessoas, né? As pessoas certas no lugar certo. Porque às vezes a gente tem a pessoa certa no lugar errado e acha que não é a pessoa certa. Mas, na verdade, ela está na cadeira errada. Então, ter as pessoas certas no lugar certo. Por isso que é importante você investir em bom departamento de recrutamento e seleção, ter uma boa liderança para desenvolver pessoas. Desenvolvendo pessoas, você desenvolve resultados também. E, poxa, essa da gestão à vista eu achei incrível. Você ter uma gestão à vista. Qual o objetivo da gestão à vista? Tomada de decisão o mais rápido possível. E por fim, eu finalizaria com conhecimento. Você sempre está ouvindo as pessoas, porque as pessoas que estão no campo de batalha, elas acabam tendo a informação, às vezes a informação está com o teu cliente, né? Para tentar entender, poxa, talvez mais importante de entender por que ele compra de mim, por que ele não compra de mim. Vamos entender porque ele compra, quais são. Quando a gente sabe porque o cliente compra, a gente sabe o que? As nossas forças. Mas e por que ele não compra? Talvez é porque a gente identifica nossas fraquezas. A mesma coisa você pode fazer isso com os colaboradores, né? Por que as pessoas se associam a nós, a nossa maior força, e por que as pessoas não se associam a nós, ou inclusive aquelas pessoas que estão se desligando. Talvez a melhor parte maior feedback que você vai ter é daquelas pessoas que estão saindo. Por que elas estão saindo? Então, eu acho que isso daqui para mim, com isso a gente monta uma receita muito óbvia, né? Que a gente vê que se aplica ao pequeno, se aplica também ao grande. É isso? Faltou alguma coisa? Então, acho que é basicamente isso. É, esses 3 pontos aí, eu acho que tem uma receita muito legal. Oh, bacana. Mas eu vou finalizar com a pergunta, eu não vou deixar ele fugir dessa. Não, né? Com certeza. Então, imagina você sair isso daqui, cara. Isso daqui é bem comum você ouvir em podcast. Assim, pô, você perdeu seu network, você perdeu seu dinheiro, mas ficou com conhecimento. Aqui a gente dificulta um pouco. Então, você perdeu seu network, perdeu o seu dinheiro, mas perdeu também o seu conhecimento. Mas você tem esse podcast hoje para você ter a oportunidade de deixar para você mesmo uma receita, a receita de sucesso de Rafael Tortola para chegar muito próximo onde você está hoje. O que você falaria para você mesmo? Acho que dedicação, né? Dedicação, comprometimento e humildade intelectual para aprender e se reinventar quantas vezes for necessário. Acho que com isso, 80% do caminho tá, tá percorrido aí. Maravilha, maravilha. E onde o pessoal pode te achar? No Instagram, né? Instagram, no site da nossa companhia, então, @Rafa Tortola, meu Instagram. No site da empresa, gtfoods.com.br. Tem os nossos canais ali para conhecer um pouquinho mais sobre o que nós fazemos, onde nós estamos e se existe alguma sinergia aí com o que quem está escutando aí faz. Maravilha. Agradecer demais por ter aceitado o convite. Que honra, que mentoria. Já queria ter gravado há um tempo com o Rafael, mas as coisas acontecem na hora certa. Cara, te agradecer. Sei que o seu tempo é escasso, é corrido pra caramba, e mesmo assim você dedicou uma parte do seu tempo para vir contribuir aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, e com certeza vai ajudar muito, muito o gestor a ver as coisas de uma forma diferente. Principalmente aqueles que querem transcender essa barreira dos milhões para os bilhões.
Obrigado por ter aceitado o convite, verdade. Obrigado vocês. Escuto bastante podcast, bastante gente legal, né? Pessoas renomadas aí que participaram. É uma honra para mim tá podendo me contar um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente faz, né? E muito obrigado e nos vemos na próxima. Ah, isso aí. Vai ter uma próxima. Vamos fazer um Com dois. certeza. Tem muita coisa para extrair. Uma hora Dá até para pedir para a gente poder fazer um tour guiado lá dentro, né? Do GT Foods. é. Boas A gente práticas, fez, né? A gente né? fez com o G4, a gente foi Conhecer lá. como o trabalho para até o franguinho chegar na mesa, né? Que é meu O prato trabalho que é favorito. feito. Que é meu prato favorito. Eu sou. Diga-se de Pô, passagem. já devo ter deixado alguns milhões lá pro Rafael. Pô, como tá o molho frito, assado, maravilhoso. Ó, é meu prato favorito. Gente, então é isso. Obrigado aí pela participação novamente do Rafa. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Rafa. Valeu. Tchau, gente. Tchau.